morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge. Jesus falou: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia mais à sua vida, ou acrescentar cabelos, ou tornar um cabelo branco, mudar a cor do seu cabelo? Não pode, ninguém tem controle. Você pode fechar os seus olhos por um instante e orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, suspirar pelo Senhor, chamar por Ele. Senhor, eu quero a Tua justiça sobre a minha vida nessa noite. Eu quero a Tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas expectativas nessa noite. Amo a Ti, Senhor Jesus, Tu és a minha vida, Tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Amo a Ti, Senhor Jesus, Tu és a minha vida, Tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou Te adorar ante o Teu altar e afirmar Tua importância para mim. Sem Ti não posso viver. Amo a Ti, Senhor Jesus, Tu és a minha vida, Tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou Te adorar ante o Teu altar e afirmar Tua importância para mim. Sem Ti não posso viver. Diga: sem Ti, sem Ti não posso. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós Te agradecemos porque temos a plena convicção que não foi a nossa mão, o nosso braço, a nossa força que nos trouxe a esse lugar, Pai, mas foi a mão do Senhor. Fala com a gente, Deus, nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Deus, não queremos sair daqui, Deus, simplesmente com a sensação de termos cumprido o nosso ritual dominical, Senhor. Mas nós queremos sair daqui desafiados a, dentro desse universo, dentro desse planeta, dentro do universo onde o Senhor nos plantou, a ser igreja, Pai. Ser uma igreja, Pai, que faz sentido. Ser uma igreja completamente apaixonada pelo Senhor e que produz mudança aonde quer que chegue.
Bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, junto com os santos, junto com a Tua igreja, junto com os nossos amigos, junto com a nossa família, nesse lugar, Deus, para falar do Senhor, para falar das Tuas coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao Teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao Teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao Teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao Teu nome. Toda honra e o domínio só a Ti. Toda honra e o domínio só a Ti, somente a Ti, Senhor. Toda honra e o domínio a Jesus, só Jesus, só Jesus. Você pode aplaudir o Rei. Glória a Deus, glória a Deus. Abra a tua Bíblia, amado, comigo, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16. Mateus 4, a partir do 16. Observa na tua fileira, do teu lado, na tua frente, atrás de você, se tem alguém sem a Bíblia. Se tiver, dá uma carona para ele surfar junto contigo aí na palavra. É importante lermos Mateus 4, a partir do 16. Amém? Amém? Misericórdia? Não, misericórdia não. Mateus é fácil, né? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde a mim, vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Pois eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, de além do Jordão, seguia a Jesus. Amém. Por enquanto só até aí. Eu quero aproveitar e ler aqui também. Queria que você prestasse atenção. Eu peguei um trecho de um livretinho que eu ganhei lá na época da Nazareno.
um presente de um amigo, e um presente muito precioso. O nome do livro é O Galileu Sem Igual. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas eu gosto muito daquele livro, cara. Ele fala de Jesus assim de uma forma tão apaixonante. Eu peguei um trecho quando estava pensando e orando sobre essa palavra que a gente já está aqui introduzindo na Semana Jovem. Eu lembrei desse início, primeiro capítulo desse livro, e eu peguei um trecho aqui. Eu queria que você prestasse atenção. É impressionante que Jesus tenha nascido num lar tão humilde, e o lar se situasse num vilarejo tão obscuro, que o vilarejo se localizasse num país tão insignificante e pequeno, e contudo surgisse daquele lar, daquele vilarejo, daquela naçãozinha, alguém cujo impacto da personalidade dinâmica fosse modificar todo o curso da história, revolucionando a filosofia, derrubando governos, revitalizando a religião e transformando os homens. Nasceu numa província dominada pelo Império Romano e pelo pulso de ferro do poder militar, e sujeita a jugo de escravo, e todavia ele não só se tornou um grande emancipador, mas fez possível a liberdade para todos os homens e mulheres da raça de Adão. Jesus viveu apenas 33 brevíssimos anos. Nasceu judeu, desprezado, submisso, ignóbil. Seu imperador era César, que governou um grande império terreno. Mal sabia César que surgiria alguém para fundar um reino maior em território, mais amplo em escopo, mais excelente nos objetivos, e que haveria de perdurar quando os monumentos mais majestosos e mais suntuosos palácios de Roma já estivessem desmoronados no pó e no esquecimento. Grandes homens surgiram na história e passaram. Alexandre o Grande viveu 3 séculos antes de Jesus e construiu um império colossal. Alexandre fez história, Jesus transformou-a. Estes 2 homens representam 2 modos de vida. Todos adotam um ou outro destes modos. Com Alexandre estão Napoleão, Hitler, Mussolini e todos quantos tenham como lema: ganhe tudo o que puder. Com Jesus estão Paulo, John Wesley, Abraham Lincoln e outros cujo lema é: dê tudo o que puder. Os que dão e os que ganham representam 2 filosofias da vida. Os que ganham buscam ouro, os que dão buscam a Deus. Eu acho muito interessante, não deu para botar tudo. Tem um trecho que ele pega, ele começa a falar sobre os feitos de Alexandre o Grande e os feitos de Jesus. E é muito interessante, cara. Eu acho sensacional como esse autor coloca isso, e esse texto ele vem a calhar com essa palavra que, na verdade, ela já tem sido gerada desde o início do ano no meu coração. E ao pastor, e aí, cara, já sabe o que vai fazer? Estamos aqui, estamos orando, e algumas coisas vieram se confirmando, e eu sinto da parte do Senhor que é o tempo dessa mensagem ela ganhar vida. E o tema que eu escolhi aqui, aproveitando a justiça que transforma, a justiça do reino invisível. Você pode declarar para a pessoa que está perto de você e falar assim: olha, você faz parte de um reino invisível. E nenhum de nós tem escolha, ou melhor, temos a escolha para um destes reinos. O outro, você está ou não. Jesus falou assim: olha, quem não é comigo é contra mim. E existem 2 reinos imperando no mundo hoje. É o reino de Deus e o reino das trevas. Quer você acredite ou não, está aí. E ele tem influenciado a sociedade de uma forma terrível. E você vê a Bíblia se cumprindo, falando que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. Os homens seriam avarentos, os homens seriam cruéis. Você, por acaso, levanta a mão, quem está vendo crueldade por aí? Está vendo crueldade por aí? Está vendo?
E alguns não levantaram a mão. Não está vendo não? Está vendo não? A crueldade, amado, está assolando a nossa vida. De um certo modo, a crueldade sempre assolou a humanidade. E é muito legal, muito tremendo saber que Jesus, ele apareceu num contexto assim, onde havia uma opressão, onde havia hipocrisia, como a canção aqui que o pessoal aqui ensinou. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas. Tem tanta barbaridade, cara, não tem como. A sociedade sempre sofreu com a crueldade. E essa crueldade ela é regida, primeiro, pela natureza caída do homem, estimulada por Satanás na pessoa da serpente, naquele bicho. E na serpente conduziu o homem à queda, os descendentes de Adão à queda. Então a primeira coisa que estimula a crueldade do homem é o seu próprio coração corrompido e caído. Jesus falou: de onde vêm as guerras, os homicídios, os adultérios? Vem do coração do homem. Nós somos naturalmente produtores do mal. Nós somos. Você pode ver uma criança. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, mas eu já vi. Uma criança que você olha, a criança é inocente. Mas eu já vi crianças pequenas mesmo, que nem sabiam falar, expressar um pouquinho do traço dessa crueldade, de alguma forma. E você vê, caramba, cara, como é que pode a criança conseguir perceber isso? Não sei se você já viu isso, mas nós somos, não por nós mesmos, mas por causa do nosso coração corrompido, produtores do mal. E os homens, eles sempre buscaram respostas, buscaram os seus objetivos, e normalmente é por meio das guerras. Os reinos que já passaram, os reinos que estão constituídos hoje em dia, aí, os governos, seja a forma que for, boa parte deles é produzido pela maldade. Ele é feito, ele é governado, ele é direcionado pela maldade, pela corrupção do coração dos homens. Tem muita gente boa mesmo no mundo, mas ainda com o coração caído. E só existe uma solução: o reino de Deus entrar na nossa vida. Não tem conversa, não tem outra história. Nós cremos na palavra de Deus. E se você crê, se você está numa busca, o caminho é esse. É o que a palavra está nos direcionando. É esse reino sendo estabelecido na nossa vida. As maiores buscas dos homens sempre foi, amado, por território, por poder, por um nome. Os homens sempre buscaram um nome. Sempre a honra, a questão da honra, a terra, sempre tinha um objetivo, sempre queriam estabelecer o seu governo, e por isso os homens brigavam. Se você já teve a oportunidade de ver os filmes medievais, sei lá, os 300 de Esparta, aquilo ali, amado, estavam querendo estabelecer, especificamente ali nos 300, né, era o Xerxes, né, era o Xerxes, eu esqueci o nome, era o Xerxes, né, ele ia conquistando os povos, e um povo ele não conseguiu conquistar, e os caras se posicionaram: não, para tu pegar a gente, tu vai ter que brigar. E os 300 se posicionaram ali para brigar. Sempre foi assim, amado. Sempre foi. Eu estava vendo um seriado recentemente, que é um seriado histórico, inclusive, que conta a história de um dos primeiros vikings, homens do norte, a atravessar e ir para o oeste. É o Ragnar Lothbrok. É um nome lá que eu esqueci. É o Ragnar. A história dele e do irmão dele. É um seriado histórico mesmo. E os caras, eles iam chegavam lá, eram pessoas que tinham família, tinham suas famílias, brigavam pelas suas famílias, para proteger os seus.
Mas eles chegavam lá, cara, não queria saber não. Aí tinha lá um templo de monges, e os caras chegaram lá e mataram os monges todos. Não queriam nem saber, mas mataram todo mundo. Tem ouro? Pegou o ouro. Pegaram as novas descobertas dessa nova terra. E era exatamente assim que os homens viviam, para estabelecer o seu nome, para estabelecer o seu reinado, para estabelecer o seu governo. Como nós lemos aqui, Hitler, Napoleão, Mussolini, todos queriam estabelecer o seu nome, todos queriam estabelecer o seu reino. O homem tem uma necessidade de querer se estabelecer, e nessa busca, pessoas morrem. Nossa cidade é sitiada pelo tráfico. As nossas cidades, nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, nós temos que andar, às vezes, não passa por aqui, porque ali é perigoso. Nós andamos reféns do medo. Por quê? Estes homens malignos estabelecem o seu governo dessa forma, por meio da maldade, por meio da força, por meio da opressão. Os reinos da terra empregavam a sua visão, sempre pregou a sua visão por meio da força. Jesus aparece num ambiente onde havia um domínio de Roma, dos romanos. Jesus aparece e começa a falar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Chegou um tempo novo, gente. As pessoas aguardavam o Messias, o guerreiro, ou ele montado num cavalo, e imaginavam talvez um rei Davi, um dos juízes, um homem guerreiro. Mas veio um homem nascido num lugar humilde, uma manjedoura emprestada no meio dos bichos, e nasceu ali num lugar onde ninguém dava nada por aquele lugar. E esse homem começou a pregar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem dele. Talvez alguns: como? Tá louco? Como é que você vai estabelecer um reino? Você não tem nem súditos. Tenho 12. 12 também não eram grande coisa dentro da sociedade. E com 12 homens, ele começou a implantar o reino de Deus na terra. E isso é muito lindo, amados. Uma das coisas que, inclusive, nós cantamos aqui, né, que fala sobre o que é o reino de Deus. Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos capítulo 14, 17. O reino de Deus é, quem sabe? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viu, amado? A gente canta a palavra. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma das características do reino de Deus: justiça, paz e alegria. E vai chegar um dia que nós seremos governados pelo Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Vai ser com mão de ferro, mas vai ser de justiça. Nós seremos fartos. Você pode erguer as suas mãos e declarar: Senhor, vem, vem, Senhor Jesus. Vem, estabelece o teu reino nessa terra. E nós somos as pessoas que iremos povoar esse reino. Você que tem esse reino implantado, estabelecido no teu coração, você vai levar outras pessoas para esse reino do Senhor, que será estabelecido um dia em toda a terra. Em nome de Deus, em nome dos seus ideais, os homens cometeram as maiores atrocidades. Eu vi um filme recentemente, inclusive pensando na questão dos reinos, dessa conquista. O último filme que eu vi sobre esse assunto foi aquele filme A Cruzada. Não sei se alguns tiveram a oportunidade de ver, que é a história também, que fala quando os europeus sitiaram, dominaram Jerusalém. Se eu não me engano, foi por 100 anos. E eles dominaram Jerusalém. Aí começou ali uma guerra entre os cristãos católicos e os muçulmanos. Aí eu vi aquele filme, e uma coisa muito legal que
o personagem central do filme, que ele aprendeu com o rei que morreu. Ele fala assim, ele abriu e deixou os muçulmanos tomarem conta de Jerusalém, e ele vira para a rainha e fala assim: olha, o seu irmão me ensinou que o reino é aqui e aqui. O reino de Deus é aqui e aqui. Se você pensa que a igreja é um monte de tijolo empilhado, você se enganou, porque Jesus desfez isso. Esse aqui é só o nosso point. Isso aqui é só a sala da justiça, como lá na Liga da Justiça, né? Isso aqui é a sala da justiça, onde os heróis se encontram para poder trocar uma ideia, para poder fazer os planejamentos, mas o reino está estabelecido no teu coração, meu irmão. Aqui, aqui e aqui. Característica dos reinos: expansão e domínio. Vamos expandir, vamos crescer, vamos dominar. Conquista, domina, oprime. Poder bélico. Ganhava quem tinha o melhor equipamento, as melhores armas, as melhores estratégias. Contingente militar, gente para poder dar o sangue na causa, era o que normalmente norteava os reinos que iam dominar. Inflamava naqueles guerreiros aquele espírito: vamos dominar, tal, e os caras iam, davam a vida por aquilo, por aquele objetivo, por aquela causa, e assim eles iam expandindo. Jesus e o reino: missão, amor e verdade. Ele expandiu a visão na alma e nos corações das pessoas. Ele começou com poucos, improváveis. Jesus não chegou com arma, Jesus não chegou com dinheiro, pelo contrário, ele falava: não tem nem onde repousar a cabeça. E aí? Começou com 12 homens que não tinham muita expectativa dentro daquele universo, mas ele começou a arrepender-os, é chegar o reino dos céus. Não teve holofote, não teve pompas, mas havia missão. Ele tinha um objetivo, tinha um coração que queria cumprir a vontade de Deus. E ele era um homem que vivia, que era a própria verdade. A verdade andando entre os homens, imprimindo no coração, na alma, na mente, experiências que aquelas pessoas jamais esqueceriam. Pergunte para o cego de Jericó, quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca! Mas Jesus veio falar com ele. Pergunte para o gadareno, que já tinha se tornado um ponto turístico ali naquele lugar, mas Jesus passou por Gadara e viu aquele homem completamente oprimido por uma legião de demônios. E quando os demônios viram o Senhor de toda a terra, se prostraram: sai. E aquele homem foi encontrado em perfeito juízo quando as pessoas chegaram. E ele quis: Jesus, eu quero andar contigo. Ele: não, volta para os seus, volta para a tua família, volta para a tua cidade. E aquele homem começou a anunciar na sua cidade tudo o que lhe tinha acontecido. Pergunte para a mulher samaritana sobre um homem judeu que não a desprezou e pediu água. E ela, com as suas feridas, indagava: por que você está me pedindo água? Você é judeu, você não fala comigo. Mulher, eu sou o cara, eu sou Deus, eu sou o Messias. E aquela mulher foi, chamou toda a cidade, e a cidade foi tocada pelo encontro com Jesus. Pergunte para Lázaro, pergunte para Maria, pergunte para a sogra de Pedro e tantos outros. Aquele aleijado que os amigos fizeram um esforço para descer ele.
Pergunte para a mulher que ia morrer apedrejada, e Jesus mudou o comportamento daqueles caras só com algumas frases. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e voltou a escrever na areia. Pergunte para cada pessoa que teve um encontro com Jesus e o que isso mudou na vida dela. O reino de Jesus não chegou com guerra, não chegou com dinheiro, não chegou. Aqui agora é Roma. Aqui agora é Roma. E aí, quantos reinos, quantos lugares, quantos domínios nós temos? Olha, tal. O reino de Deus precisa conquistar as áreas mais longínquas da minha alma. O reino de Deus precisa expandir dentro de mim, alcançar a mentira que ainda governa a minha vida, alcançar a imoralidade que ainda governa a minha vida. O reino de Deus precisa alcançar a independência que ainda governa a minha vida. O reino de Deus precisa alcançar a calúnia que ainda governa a minha vida. E tantas outras coisas, mano. Tantas outras coisas que nós só vamos descobrindo à medida que o reino de Deus vai ocupando o nosso coração. Eu coloquei aqui alguns pontos. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar outros, mas só para a gente direcionar e ter um chão para onde andar, um chão sólido. Muita gente, amado, tem sido iludida, e para andarmos no reino de Deus, para falar sobre o reino de Deus, nós precisamos alinhar a nossa vida com as diretrizes desse reino. Hoje pela manhã eu conversava com os irmãos da escola de maturidade. Não adianta, mano, dizer sou discípulo de Jesus, sou do projeto Vida Nova, sou cara de leão, olha que linda camisa que eu tenho, minha igreja é legal, minha igreja faz festa. Se você está aqui visitando, você é de uma outra denominação, mesma coisa. Olha, minha igreja é assim, aquilo é legal, eu canto, eu faço, eu prego, eu quero. Se somos pessoas que se dizem membros do corpo de Cristo, que fazem parte, que tem esse reino estabelecido no coração, nós precisamos andar de acordo com as diretrizes, algumas diretrizes desse reino. Eu costumo falar que para um discípulo, sempre, de tempo em tempo, amado, a gente precisa voltar e ler algumas coisas. Por exemplo, aqueles 3 capítulos lá de Mateus, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, que ali, amado, é o sermão, e Jesus mostra como é que a gente deve andar. Ali mostra como deve andar. Amado, tu vai fazer consagração? Vai jejuar? Não faz cara de coitado, não. Jesus falando lá, faz cara de coitado não, limpa o rosto. Ninguém precisa saber que você está se consagrando, porque o Pai secreto está vendo você. Aí Jesus já dá uma lição para a gente. Opa, eu não preciso provar que eu estou me consagrando, o Senhor está vendo. Olha, cuidado para vocês não exercerem as obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por Ele. Faz quietinho, o Pai que está em secreto vai ver. O que tua mão direita faz, não deixa saber a esquerda. Fica na moita. Você não precisa tocar trombeta, como a gente fala, né? Tocar trombeta. Ó, tô dando esmola, tô cuidando de... Jesus já dá a diretriz. Eu não tenho que andar dessa forma. Entendeu quais são as diretrizes do reino? E tem outras lá, mas eu queria destacar algumas aqui. Primeiro, o reino precisa expandir no meu caráter. O meu caráter precisa ser alcançado radicalmente, urgentemente, pelo reino de Deus, por esse governo do Senhor na minha vida. A forma como o mundo me conhece, como o mundo te conhece, meu irmão? Como é que o mundo me conhece? Como é que os meus vizinhos me conhecem? Os meus parentes me conhecem? O que eles podem dizer a meu respeito?
Qual a minha conduta nas relações que eu tenho dentro da sociedade? É esse quem eu sou. Abre aí, Mateus. É só, se você não fechou a Bíblia, é só pular aí, ó. Mateus 5, 16. Mateus 5,16 fala assim, olha: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pula para o 33 aí, ó. No 33, também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado, onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures por tua cabeça, pois não tens poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Olha aí, ó. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do maligno. Amado, que tem de crente, amado, que tem de gente dizendo-se santo, dizendo-se que é, e não tendo compromisso com a sua palavra, não tendo compromisso nas suas relações na sociedade. O reino de Deus vem consertar isso. E Jesus, amado, evangelho puro e simples. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Por que nós somos mais ou menos nas nossas relações? O reino de Deus precisa expandir no meu caráter. Senhor, eu preciso urgentemente que o meu caráter seja transformado por aquilo que é a tua palavra. E no que nós lemos nos 16, quando a nossa luz começa a brilhar no Senhor, o mundo vai ver as nossas boas obras. Não é porque você alimenta uma pessoa que mora na rua, não são essas boas obras que eu estou falando, mas é um procedimento em que a sua vida se alinha com aquilo que é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus vai ser você alimentar alguém, mas às vezes a vontade de Deus vai ser você pacificar uma briga, vai ser você consolar alguém. Mas a vontade do Senhor vai se manifestar e você vai falar assim: caramba, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. O meu caráter precisa ser alcançado pelo reino de Deus. Outro lugar, as minhas palavras precisam ser alcançadas pelo reino de Deus. Abra aí, amado, Lucas 6,45, por favor. Eu já estou terminando. Lucas 6,45. Meu irmão Duzão, para não esquecer esse texto aqui, ele fez até uma música, um sambinha. Uma pessoa boa produz um bom tesouro do seu coração, o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está no seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Efésios 4:25. Efésios 4:25. Amém? Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Como precisamos, amado, que as nossas palavras sejam alcançadas pelo reino de Deus. É verdade. Quanta mentira há nas famílias, quanta palavra ruim há nas amizades. Pessoas que você facilmente, não só você expressa deletando da sua vida, deletando a do Facebook. Hoje a gente tem que falar sobre o Facebook. Você sabe que o negócio está sério quando a pessoa deleta no Facebook. Para uns isso é a morte. Mas, ampliando a visão, como somos ruins, como cada vez mais estamos fazendo da nossa vida, das nossas relações, dos nossos casamentos, das nossas amizades, do nosso trabalho, das coisas que queremos, um Big Brother. E não gostei, paredão, elimina. Quantos de nós talvez não estejamos andando assim, cara? Deletando, excluindo. Não, é isso que eu quero, pronto, acabou. Palavras ruins, palavras nocivas sendo liberadas o tempo todo na sociedade. E uma coisa, amado, a palavra fala que um dia nós iremos prestar conta de todas as palavras inúteis que falamos. Uma vez eu estava ouvindo sobre um estudo que o som ele não tem mais fim. E os cientistas estavam tentando, eles criaram um aparelho, eles estavam tentando encontrar vozes de grandes homens, porque o som ele não tem fim, ele se propaga. Uma palavra, amado, que você declara, uma palavra que sai da sua boca, ela tem uma influência. Tiago fala que ela tem o poder de vida e de morte. O reino de Deus precisa ser expandido nas palavras que eu tenho falado e nas palavras que eu também tenho escrito. O que tem saído da tua boca, meu irmão? Jovens, o que tem saído da tua boca, meu irmão? Esse é o reino de Deus. Não vai te obrigar a nada, não vai chegar nos muros da sua casa, jogar bolas de fogo, jogar granada, míssil sobre você, mas vem com uma palavra de amor que fala: filho, olha aqui, é isso aqui, se você quiser, você vai viver. Esse é o reino de Deus. Nos nossos relacionamentos, o reino de Deus precisa ser expandido nos nossos relacionamentos. 1 João 2,9. Amado, isso aqui, esses 4 pontos, é o penúltimo e o último que eu estou indo, é o básico para viver o reino de Deus. Isso aqui, ó, é o servo inútil, é o básico, É o básico. E eu tenho certeza que você depois vai averiguar o que Jesus falou e vai começar a ampliar e pedir: Espírito Santo, eu quero que teu reino expanda sobre toda a minha vida. Amém. Sobre toda a minha vida. 1 João 2,9. Falei, não abri. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sobre trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe por onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Tem gente que convive e não ama. Eu tenho um amigo que, na época que nós éramos mais novos, que não faz muito tempo, ele brigava com a irmã, só que eles eram tão difíceis os dois,
que eles passaram, se não me engano, eles passaram de uma vez que eles ficaram brigados, 4 anos sem se falar. Falavam o básico da casa, o necessário, mas não se falavam. Irmãos criados no Evangelho, não se falavam dentro de casa. Quantas relações têm sido rompidas por causa da amargura, por causa da falta do perdão? Tem gente que está doente hoje porque está amargurado, porque não tem perdão no coração. Tem gente que não consegue desfrutar de amor, não consegue desfrutar de um relacionamento sadio, de amizade. Nunca está bom, o lugar nunca está bom, as pessoas nunca são boas, mas porque tem coisas mal resolvidas por causa da amargura, por causa da falta do perdão. E meus queridos, é impossível você dizer sou do reino de Deus se você não suporta quem convive contigo. Não entro nem no extremo aqui do eu odeio, não. Podemos ter as nossas diferenças, mas nós podemos crescer com ela, porque o elo perfeito está entre nós, e ele se chama Jesus. Entre 2 polos imperfeitos, coloca o perfeito, que tudo flui. Não estou te dizendo que vai ser um mar de rosas, que nós vamos rir, que vai ser lindo andando pelo jardim, a gente pulando nos estágios dele. Ai, somos lindos de Jesus, olha que linda a nossa amizade, nós somos irmãos em Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Não vai ser, meu irmão. Isso aí é coisa de desenho da Disney, essa coisinha bonitinha, não vai ser. Uma grande dificuldade nos relacionamentos também, que eu percebo nesses dias, que nós nos doamos assim, ó, com uma rapidez para as pessoas, que é um negócio assustador, mano. Todo relacionamento, meu irmão, tem um tempo de maturação, tem um tempo de amadurecimento. Pessoas que se conheceram hoje, amanhã está morrendo de amor, está apaixonado. É a melhor pessoa do mundo, uma pessoa sensacional. Oh, que maravilha! Não é. A pessoa se abre assim, ó. Oh, minha vida, aconteceu isso, abre a vida toda. Daqui a pouco se frustra, quebra a cara. Os meus relacionamentos precisam amadurecer, e a palavra ela tem bases, tem instrumentos, tem elementos que vão me fazer amadurecer e fazer com que o reino de Deus me faça andar equilibrado nos relacionamentos que eu tenho na vida. Vai aparecer um problema? Senhor, eu te amo, como nós cantamos aqui. Amo-te, Senhor, tu é. E na hora de provar, amado, o amor, perdoando, superando, convivendo, não o provamos. Você pode estar aqui e estar com um relacionamento partido lá na sua casa agora, com seu familiar. Talvez tem pessoas que há anos não falam com seus familiares. Se o reino de Deus, meu amado, entrou na tua vida, não tem como você negar isso. E se você não consegue, o Espírito Santo ele pode te ajudar, ele pode mudar o teu coração hoje. E você vai sair daqui e vai se retratar, você vai se reconciliar, você vai pedir perdão, você vai amar, você vai superar essa crise, porque o Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. O reino de Deus precisa expandir nos meus relacionamentos. E por último, o reino de Deus precisa ser expandido nas minhas decisões. Abre em Tiago 4, mano. Tiago, capítulo 4. Diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais,
Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refletis sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como nós somos precipitados, amado, o reino de Deus precisa ser expandido nas decisões que eu tomo no meu dia a dia. Não é da noite para o dia que você vai aprender a ser um sábio e tomar decisões corretas. Mas nós podemos aprender a treinar, a ponderar e esperar o tempo de algumas coisas. A sede, a fome, faz com que a gente mergulhe querendo tudo de uma vez só. Eu sempre falo desse exemplo, um homem que há pouco tempo fizeram um filme, que eu não vejo glória nenhuma nele, um cara muito inteligente, muito poeta. Inclusive uma das coisinhas dele assim, que eu acho interessante, ele fala assim: olha, quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba dentro dos seus sonhos. Cara, isso é demais, meu irmão. Quem falou? Foi Jesus? Não, foi Cazuza. Fizeram o filme dele de boa, não sei, mas pelo que o filme me mostra, um mimadinho, e morreu por culpa dele. Mas sabe qual foi a filosofia do Cazuza? Eu vou viver tudo num momento só. O que matou ele não foi a AIDS, foi a decisão que ele tomou por viver aquele estilo de vida. Você pode também decidir isso. O que matou ele não foi a AIDS. Alguns sonhos têm sido abortados não por culpa de A, B, C ou D. Os sonhos têm sido abortados porque eles têm sido tomados num tempo que não é para ser tomado. Pessoas estão dando passos para a morte, achando que estão dando passo para a vida e ainda falando: Deus está comigo. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja. Hoje, a mandinga gospel é o que manda. Você não precisa ler a palavra, você não precisa se dedicar à busca ao Senhor. Você não, isso é pesado demais. Toma isso aqui, toma essa folha aqui, ó, a folha da bênção, e vai ser legal para você. Amado, palavras de efeito, eu posso, eu quero, eu consigo, eu posso, eu quero, eu consigo, pode até produzir algum resultado, mas não vai produzir transformação no teu caráter e no meu caráter. Não vai. O reino de Deus, quando ele começa a se expandir, ele vai ocupando essas áreas loucas da nossa vida. E ninguém pode tocar nesse reino. Homem nenhum pode tocar. Os poderosos dessa terra podem tentar. Tem um testemunho de uma menina num país que não podia pregar o evangelho. Ela pregava o evangelho, e saiu um decreto que se pregasse o evangelho ia ser enterrado numa parede de tijolos. A pessoa ia ficar viva dentro de uma parede de tijolos. E a menina pregando, pegaram ela, botaram na parede de tijolos e foram subindo na parede de tijolos. Aí, eu não lembro qual foi a palavra dela, mas aí falaram: e aí, nega? Aí ela continuou pregando, botaram o último tijolo. Os homens acham que conseguiram sufocar, estrangular, acabar com o reino de Deus. Não acabaram, porque esse reino ninguém pode tocar. Ele está estabelecido no nosso coração, ele está estabelecido na nossa vida. Perseguição nenhuma pode tocar. O reino de Deus está estabelecido na nossa vida, na tua vida, na minha vida. Nada
Nós não somos crentes beatos, gente que está andando sem sentido. Nós somos gente que está sendo transformada, tocado pelo Senhor, vendo o milagre do Senhor acontecendo na nossa vida. Eu posso estar sem dinheiro, amado, mas a presença do Senhor está na minha vida, e Ele me alegra todos os dias. Ele renova as minhas forças a cada manhã. Ele renova a minha mente. Ele que guia os meus passos. Ele que sustenta a minha vida. Ele está nos sustentando. Se você chegou até aqui, foi o Senhor que te trouxe a esse lugar. Se você está aqui e tem visto a sua vida desmoronar, meu irmão, e você não está entendendo o que está acontecendo, sabe o que está faltando? Talvez colocar o foco no lugar correto. Talvez o reino que você tenha vislumbrado, ele esteja do lado de fora. Talvez o reino que você esteja enxergando é o reino do tijolo, é o reino da caixa de som, é o reino do microfone. Esse lugar, amado, ele é tremendo, e você está sendo edificado aqui com tudo isso, mas o reino de Deus está estabelecido dentro de você, e o Senhor, ele vai operar aí. Você é um instrumento do Senhor. Você não é qualquer coisa. Foi pago um alto preço pela tua vida. O sangue do Cordeiro foi derramado pela tua vida. O sangue do Cordeiro, e o Senhor quer nos tirar de um lugar de morte, de um lugar de podridão, de um lugar de ansiedade, de desespero, e nos estabelecer no reino dele, no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós choramos, mas nós choramos de barriga cheia, porque o Senhor está na nossa vida. Como a frase o meu pastor costuma dizer, é melhor comer angu com Jesus do que caviar com o diabo. E angu para mim é tortura, para mim o angu é tortura. Mas talvez seja para você o pé de galinha. É melhor comer pé de galinha com Jesus do que caviar com o diabo. Seja qual for o teu anseio, é muito melhor estar estabelecido na presença do Senhor do que estar debaixo da mão desse império infernal que tem levado gente para a morte dia após dia. Deus tem uma história nova para a tua família. Queria te convidar a ficar de pé. Pode vir o Ministério de Música. Aleluia. Não de forma religiosa, amado, mas eu queria te fazer um convite, mas que você desse esse passo com essa consciência, com essa mentalidade. Senhor, eu quero andar governado pelo teu reino na minha vida. Uma vez falei com um amigo, ele me perguntou: cara, você acredita que existe Deus? Você acredita num Deus Criador? Acredito, e não só acredito, eu falo com Ele, e Ele fala comigo. Eu posso te contar inúmeras experiências. Você pode de repente conversar com irmãos aqui, e você vai ouvir inúmeras experiências de respostas de Deus, mas não de forma religiosa. Eu quero te convidar com essa mentalidade. Se você quer se abrir para o reino de Deus, primeiro apelo que eu faço: você está aqui, nunca ouviu essa palavra. Na verdade é Jesus quem tem que receber a gente, não é a gente quem tem que receber Jesus. Eu quero te convidar, se você quer se abrir, quer abrir o teu coração para o estabelecimento desse reino na tua vida, eu queria que você viesse aqui à frente, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Queria que você viesse aqui à frente com toda a autoridade do teu coração e falasse: Jesus, eu quero esse reino na minha vida. Eu quero esse reino na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não tenha uma chance de ouvir algo desse tipo novamente. Nossa mensagem não é para massagear o ego.
Nossa mensagem é para transformar e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Se tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que já conhece o Senhor e de repente você se encontra nesse momento meio perdido, ou confuso, ou enfrentando alguma dificuldade, alguma luta na sua vida, e essa palavra te confrontou, e você quer dizer assim: Senhor, eu quero ampliar o teu reino nos territórios do meu coração. Quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, num passo, numa atitude de: Senhor, eu estou aqui, estabelece o teu trono na minha vida. A minha vida é do Senhor, eu não quero andar mais independente, eu quero andar debaixo